Estamos expondo a Bíblia e esse é o módulo 32, Israel exortado pelos profetas. Desde a queda, o homem tem ouvido a voz de Deus, se propondo a segui-lo para desviar-se logo em seguida. A situação da igreja atesta este fato. Para trazer o homem de volta a Deus, os profetas têm sido levantados para exortar o homem a fim de que ele venha para o Senhor. Em Ezequiel 33, verso 11, temos a síntese desta mensagem. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas de que o perverso se converta do seu caminho e viva. A oração do crente nessa direção deveria ser a do Salmo 139, o versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quando Adão caiu em pecado, Deus o confrontou, como também o fez com Caim. O tempo todo Deus se comunica com o homem, chamando-o ao arrependimento. Contudo, Deus avisa o homem que há um limite para o pecado e depois vem o juízo. Em Gênesis capítulo 15, o verso 16, Deus disse a Abraão: na quarta geração tornará para aqui, porque não se encheu ainda a medida dos pecados dos amorreus. No Antigo Testamento, os mensageiros de Deus eram os profetas, muitos deles identificados em seus livros. Os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tanto o ímpio quanto o justo eram exortados. Em Ezequiel 3,19 vemos uma exortação desse tipo. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. O ímpio tem de parar de pecar. O justo não pode começar a pecar. A diferença entre o ímpio e o justo é que o justo creu em Deus e teve os seus pecados perdoados. Em Isaías capítulo 55, versículo 7 diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Os profetas avisavam sobre juízos eminentes caso não se convertessem. Nós temos um exemplo disso em Jeremias capítulo 21, versículo 7. Depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus servos e o povo na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nessa cidade há de morrer a espada, ou a fome, ou de peste. Mas o que sair e render-se aos caldeus que vos cercam, viverá, e a vida lhe serás por despojo. Os profetas declaravam os pecados de Israel, apontando a consequência dos seus atos. Um exemplo é em Oséias capítulo 4, versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto e todo que mora nela desfalece. O Senhor também exorta
pelos sacerdotes, também exorta os sacerdotes. Em Oséias capítulo 4, verso 8, alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele têm desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Também os governantes e juízes eram repreendidos. Abacuque 1:4. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Por outro lado, os profetas anunciaram a vinda do libertador, do Messias. Isaías 53, o versículo 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz numa terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. O Messias primeiro, ele era descrito como alguém que era desprezado. Este Messias, ele seria ignorado pelos líderes da época. Em Isaías capítulo 53, o verso 3, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um a quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. O Messias, ele viria como o Cordeiro de Deus, Isaías 53, o versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Como cordeiro, ele carrega consigo o pecado do povo. Isaías 53, o versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Ele seria enterrado em cova de rico. Isaías 53, o versículo 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, o Messias verá o resultado de suas obras, a salvação dos perdidos. É o que lemos em Isaías capítulo 53, o versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Para ver o fruto do seu trabalho, implicitamente está profetizado a ressurreição do Messias. Se este vídeo fez sentido para você, curta, comente suas impressões, salve para rever os textos que foram citados, compartilhe para que outros também conheçam como se dava a exortação dos profetas. Siga-me para que possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. O meu lema é conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo, grato por me seguir, grato por me ouvir e até a próxima.